Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. E se chegaste até aqui, provavelmente já tomaste uma decisão importante. Queres aqui gerir os teus investimentos por conta própria e fazes tu muito bem. Porque o mais fácil era ir ao banco e dizer: eu tenho aqui 5 mil, 10 mil, 30 mil euros para investir, podem investir por mim? Mas o problema é que muitas vezes isto vem com custos altos, produtos financeiros pouco eficientes e decisões que não estão alinhadas contigo. Resultado, perdes mais do que tu ganhas e o mais perigoso é que na maioria dos casos nem te apercebes disto ao longo aqui do caminho. Então decides assumir de uma vez por todas o controle das tuas finanças, só que surge aqui uma dúvida. Por onde começar? ETFs, PPR, certificados de fogo, ações individuais, ouro, criptoativos? Será que faço tudo ao mesmo tempo ou apenas escolho uma ou duas classes de ativos? Mas calma, não te preocupes, porque neste vídeo vou-te dar um passo a passo lógico, estruturado e sem complicações, para saberes exatamente o que fazer e qual é o processo passo a passo para seguir. Por isso fica bem atento a este vídeo, deixa o teu like para apoiar aqui o canal, não custa nada, e vamos lá então a isso. Antes de pensares em investir, há uma coisa essencial que tu tens de fazer: separar o teu dinheiro em duas partes. O que não vais investir e o que tu vais investir. Parece óbvio, mas muita gente salta este passo e depois corre bastante mal. E aqui entram dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é o teu fundo de segurança, o chamado fundo de emergência. Isto é o dinheiro que está lá para te proteger. Não serve para crescer, não serve para rentabilizar, serve apenas para garantir que se alguma coisa correr mal, não tenhas aqui de mexer no teu dinheiro já investido. Estamos a falar de situações reais como perda de rendimentos, por exemplo, se tu ficares aqui desempregado, problemas de saúde, despesas inesperadas, tens que aqui trocar de carro, tens a telha da tua casa para mudar porque tiveste aqui a tempestade na zona de Leiria, todas essas coisas que não dão para antecipar, coisas que infelizmente acontecem e que se não estiveres aqui bem preparado, te obrigam aqui a tomar más decisões, do tipo levantar dinheiro que tu tens investido. O ideal é ter sempre entre 6 meses a 1 ano das tuas despesas guardadas. Por exemplo, se as tuas despesas somam 1000 euros por mês, o teu fundo de segurança, esse famoso fundo de emergência, deve ser de 6 mil a 12 mil euros. Pode parecer muito no início, eu tenho noção, mas esta base dá-te tranquilidade. E essa paz mental, acredita que vale mesmo muito quando tu és investidor. O segundo pilar é a poupança para objetivos. Aqui já não estamos a falar de imprevistos, mas sim de coisas que tu sabes que podem aqui acontecer ao longo dos futuros meses ou anos. Projetos que fazem parte do teu plano de vida. Por exemplo, comprar um novo carro, fazer uma viagem, dar entrada para uma nova casa ou qualquer outro objetivo a médio prazo. Ou seja, em bom português, tu sabes que vais aqui precisar deste dinheiro daqui a 6 meses ou 1 ano, não o investas. Porquê? Porque investir implica tempo e, acima de tudo, implica não mexer no dinheiro. Um dos maiores erros que podes aqui cometer é investir e depois ser aqui obrigado a levantar esse dinheiro no pior momento, por exemplo, numa queda de mercado, que é o que, infelizmente, muita gente acaba por aqui fazer, por não se ter aqui preparado em condições. Isso destrói completamente a lógica do investimento e é exatamente para evitar isso que existe também aqui esta poupança de objetivos. No fundo, o que tu estás a fazer aqui é dar uma função a cada parte do teu dinheiro. O fundo de segurança protege e a poupança para objetivos prepara o teu futuro próximo. E é só depois que vem a parte que vai realmente aqui trabalhar para crescer. Quando tu tens esta base bem definida, tudo o resto fica mais simples. Porque deixas de investir com medo, deixas daqui improvisar e passas a investir tendo um plano. E para poderes basicamente definir aqui o teu plano, precisas de seguir 4 pilares essenciais. O primeiro é qual é o teu objetivo. No geral, existem 2 grandes objetivos. Ou queres acumular capital, ou queres gerar rendimento passivo. No primeiro caso, estás focado em fazer crescer o teu património ao longo do tempo. No segundo, queres que esse património comece aqui a pagar um salário. Por exemplo, se tu quiseres aqui gerar 1000 euros por mês, precisas de perceber quanto capital é necessário para isso. E isso depende sempre da rentabilidade que tu vais aqui ter ano após ano. Imagina algo simples. Com 100 mil euros investidos a 8%, geras cerca de 8 mil euros por ano. Não quero que te apegues aqui aos números. Isto não é sobre acertar num número perfeito, é sobre ter uma referência. Porque quando tu tens um objetivo claro, todas as decisões passam a fazer sentido. O segundo pilar é qual é o teu horizonte de investimento. Ou seja, durante quanto tempo vais deixar o teu dinheiro a trabalhar por ti. Este ponto é um dos mais importantes, porque investir não é só escolher bons ativos, é dar tempo para que esses ativos fazem o seu trabalho. Ou seja, que crescem e que te ajudem aqui a ganhar dinheiro. E aqui entra um conceito-chave, os famosos juros compostos. No início o crescimento parece lento, quase desmotivante, mas com o tempo ele começa a acelerar, essa bola de neve apanha cada vez mais balanço e aí nasce a famosa magia do juro composto.
Por isso é que tu deves aqui definir duas coisas. A tua idade atual e a idade em que tu queres começar a usar esse dinheiro. Esse intervalo é simplesmente o teu horizonte de investimento. Por isso tu tens 30 anos e vais querer começar a usar o teu dinheiro com 60, basicamente o teu horizonte de investimento é de 30 anos. E claro, quanto maior for esse intervalo, mais margens tu tens aqui para crescer. Mas quero que tu tenhas aqui cuidado com uma coisa. Nos últimos 10 anos, antes de tu começares a usar o dinheiro, ou seja, os teus rendimentos, deves aqui também aumentar a tua atenção e reduzir o risco. Porque nesta fase, o teu capital já deve ser teoricamente significativo. E uma queda forte no mercado pode aqui simplesmente comprometer todos os sacrifícios que tu aqui realizaste ao longo dos, por exemplo, últimos 15 ou 20 anos. Imagina isto, passaste aqui os últimos 20 anos a investir com bastante disciplina e consistência, estás quase a atingir o teu objetivo e nessa altura o mercado cai 30%. É aqui que entra a importância de poderes então aqui antecipar esta fase. Nos últimos anos do teu plano, deves começar a reduzir o risco e a proteger mais o capital. Não significa deixar de investir, significa simplesmente ajustar a estratégia. E acredita que pensar nisto desde já dá-te uma grande vantagem. Por fim, chegamos à fase prática. Definir quanto dinheiro vais aqui colocar a trabalhar. E aqui tens duas componentes. Primeiro, o capital inicial, que vem daquilo que tu já organizaste na fase anterior. E o segundo, aquele investimento regular, o teu chamado DCA, aquele valor que todos os meses vais estar em capacidade de investir. Este segundo ponto é extremamente importante, porque não depende de tentares adivinhar o mercado, simplesmente vai ter que ajudar a criar consistência. E consistência no longo prazo, como tu já sabes, é sinónimo de ganhar dinheiro. Quando tu defines bem estes 4 pontos, passas a ter então um plano. E com um plano, investir deixa de ser confuso e algo desconfortável, mas sim começa a fazer sentido porque tu tens uma visão. Agora aqui entramos no investimento a sério. E um erro clássico é meter tudo no mesmo tipo de ativo. Normalmente isso acontece com ETFs de ações. SP500, um ETF mundo, um ETF europeu e parece que está tudo bastante bem diversificado. Mas na realidade não estás assim tão diversificado quanto pensas. Porque a maioria destes ativos está altamente correlacionada. E isso significa que quando o mercado cai a sério, eles tendem a cair todos ao mesmo tempo. E aqui está o grande problema. Enquanto o mercado sobe, tudo parece ótimo, mas quando chega uma queda mais forte, aquelas que podem aqui demorar meses ou até por vezes anos, a carteira sofre toda de uma vez. Porque tu esqueceste de aqui integrar dentro da tua estratégia de investimento o conceito da descorrelação entre ativos. Por isso é que é importante tu teres mais que apenas uma classe de ativo dentro da tua carteira. E é aqui que entra uma solução muito simples. A regra dos 3. A ideia é garantir que a tua carteira não depende apenas de um tipo de ativo. No mínimo, deves ter então 3 classes de ativos diferentes. Por exemplo, ações para crescimento, obrigações para estabilidade, ouro ou outro ativo descorrelacionado para proteção. Claro que eu estou-te apenas aqui a dar um exemplo e não a dizer aquilo que tu deves fazer. O que é importante aqui tu perceberes é que cada um destes ativos comporta-se de forma diferente ao longo do tempo. E isso é o que te dá equilíbrio dentro da tua carteira. Quando um está a cair, outro pode estar estável ou até a subir. E isso, claro, reduz o impacto global na tua carteira. Por acaso, eu já expliquei aqui esta noção toda da correlação entre ativos em detalhes num vídeo presente no meu canal. Convido-te então aqui, após este, a dares uma vista de olhos. Se ficaste bem atento até aqui, para já tu já tens algo que muita gente nunca chega a fazer. Uma base sólida, um plano claro e uma estratégia simples, mas bem pensada. Só que há aqui um ponto importante. Isto que acabamos aqui de ver é o mínimo necessário. Funciona? Sim, funciona. Já te coloca aqui à frente da grande maioria das pessoas e dos investidores iniciantes. Mas queres levar isto a outro nível, construir uma estratégia mais robusta, mais equilibrada e preparada para enfrentar vários cenários, então há um passo seguinte. À medida que o teu capital cresce e à medida que te aproximas dos teus objetivos, faz cada vez mais sentido afinar a tua estratégia de investimento. Não para complicar, mas sim para a tornar mais resistente e eficiente. Uma gestão patrimonial bem construída assenta em 3 grandes pilares. O primeiro é o pilar ofensivo. Aqui estás à procura de crescimento. São os ativos com maior potencial de retorno, mas também com mais volatilidade, não te esqueças. Exemplo típico são ações ou criptoativos. Podem aqui crescer bastante ao longo do tempo, ao longo do ano, ao longo do mês, mas também podem aqui cair de uma forma significativa em dias, semanas ou mês. O segundo é o pilar do equilíbrio. Aqui procuras uma combinação de estabilidade com algum crescimento. Podem ser, por exemplo, certos tipos de fundo ou ativos que não estejam tão ligados ao mercado acionista. E depois tens o último pilar, o pilar defensivo. Este não está aqui para ajudar-te a ganhar muito, está aqui para proteger-te. São ativos mais estáveis, com menor volatilidade, que te ajudam a preservar o capital em momentos mais difíceis. Por exemplo, obrigações ou metais preciosos. E isto é bastante importante porque deixa de ser tudo ou nada. Deixas de estar completamente exposto a um único cenário. Se o mercado sobe forte, o lado ofensivo puxa pela tua carteira, mas se existem instabilidades macroeconómicas ou geopolíticas, o lado defensivo ajuda
a amortecer. E como tu deves imaginar, o equilíbrio faz a ponte entre os dois. E é isto que cria consistência ao longo do tempo na gestão do teu património. Na prática, tu vais aqui deixar de pensar apenas em ativos isolados e passas a pensar em funções dentro da tua carteira. Cada ativo passa a ter aqui um papel claro. Por exemplo, este ativo aqui está para crescer, este ativo está aqui para estabilizar a minha carteira e este ativo aqui está para proteger o meu património. E acredita, quando tu pensas assim, as decisões tornam-se muito mais simples. Outro ponto que é bastante importante, tu como investidor iniciante não te esqueceres, é que investir não é algo que tu fazes apenas uma vez e depois esqueces. É um processo que requer rigor, disciplina, mês após mês, ano após ano, para tu aqui poderes então continuar a ganhar dinheiro com consistência. Depois daqui construís toda a tua estratégia e implementá-la, o teu objetivo passa a ser outro. Garantir que tudo continue alinhado com o teu plano. E isto divide-se em duas partes essenciais. Primeiro é organizar e validar a tua estratégia, ou seja, tens de ter aqui a certeza do que tu construíste faz sentido hoje. Para isso tu deves então aqui simplesmente pegar na tua carteira e avaliar quanto tens em cada ativo, qual é a porcentagem de cada um, em que pilar se encaixa, ofensivo, equilíbrio, defensivo, e é nesse momento que começam aqui a aparecer coisas como excesso de concentração num ativo, erro muito comum que eu aqui vejo quando vou analisando algumas carteiras de alunos que chegam a mim, que é simplesmente uma forte concentração no mercado americano ou em tecnologia. Falta também aqui de equilíbrio entre risco e estabilidade, ou até investimentos que já nem sequer fazem sentido. Muitas pessoas já têm investimentos feitos no passado, seguros, fundos, produtos bancários, PPR, certificados e por aí além, e nem sequer são os melhores. E se esses investimentos tiverem custos elevados, baixa performance, resultados fraquíssimos ano após ano e sobretudo pouca transparência, que é muitas vezes o caso, então podem estar aqui a travar o teu crescimento sem tu dares conta. Por isso vale a pena aqui parares um momento e analisares a tua situação antes de começares a iniciar os teus investimentos menos tradicionais. Porque muitas vezes melhorar o que tu já tinhas feito pelo passado é tão importante que iniciar a construção da tua nova carteira de investimento. E o segundo elemento bastante importante é não teres medo de ajustar ao longo do tempo. A tua estratégia não é fixa, porque a tua vida vai mudando, o mercado ele também vai evoluindo e a tua estratégia tem de acompanhar essas mudanças. No início, por exemplo, podes ter aqui uma carteira mais agressiva, focada em crescimento, porque tu tens aqui muito tempo pela tua frente. Mas com o tempo e à medida que tu te aqui aproximas dos teus objetivos, faz sentido começar a proteger mais capital. E é uma evolução totalmente natural. Uma forma muito simples de tu aqui pensares nisto é criar um percurso. Imagina 3 fases. Agora, onde estás hoje, fase intermédia, alguns anos antes de tu chegares ao teu objetivo, e fase final, quando começas a usar finalmente o dinheiro. Em cada uma dessas fases, a tua carteira pode e deve ser ligeiramente diferente. Por exemplo, no início, ser mais focada em crescimento, a meio, mais em equilíbrio e no final, mais focada na proteção do teu capital. E claro que tudo isto não acontece de um dia para o outro. É um ajuste gradual ao longo da tua vida como investidor. No fundo, o que tu estás a fazer aqui é garantir duas coisas. Que tu continues no caminho certo e que não és apanhado desprevenido. Porque o maior erro não é fazer algo errado, é de não fazer nada. Ou seja, é deixar a tua carteira parada durante anos, sem qualquer ajuste, sem qualquer revisão e aguardar aqui algum milagre acontecer. Porque garantidamente que nada irá acontecer. Se tu não acompanhares e se não fazeres aqui evoluir a tua estratégia em função da tua idade, dos teus objetivos e em função daquilo que o mundo financeiro vai oferecendo como oportunidade. Pronto, chegamos ao fim deste vídeo e se olhares para tudo o que vimos até agora, percebes que investir não é sobre encontrar o ativo perfeito, mas é sim sobre ter um processo. Um processo que começa por uma base sólida, que passa por um plano claro, que evolui para uma estratégia bem construída e que continua com ajustes inteligentes ao longo do tempo. E quando tu fazes isso durante um tempo suficiente, acontece algo interessante. Deixas de depender da sorte e passas a depender da consistência. E é isso que no longo prazo constrói resultados a sério. Se o conteúdo de hoje ajudou-te, deixa o teu like. Seria também interessante comentares abaixo deste vídeo se já começaste a investir e como estão a correr as coisas. Um grande abraço e até ao próximo domingo.